Vamos para um cenário que eu construí patrimônio, tenho meus bens e os meus bens estão no CPF. Se não fizer absolutamente nada, necessariamente um dia vai passar pelo processo de inventário. A família que tem esse patrimônio vai perder até 40% desse patrimônio. É isso mesmo, até 40%. Isso porque a gente está falando desse imposto ITCMD somado a todo o resto das custas. Existem custas de cartório, existe cartório de registro de imóvel, tudo isso é com base no valor venal dos bens. Essa é uma grande questão. Toda essa transmissão, os impostos que se pagam em cima dos imóveis, é em cima do valor que os imóveis valem no mercado para venda. Dentro de um planejamento patrimonial, não acontece dessa forma. O valor da transmissão, quando acontece a transmissão, é em cima do valor baixinho, do valor que tem lá no IR, na sua declaração de imposto de renda. Por isso, um planejamento patrimonial ele é tão vantajoso. E além de pagar um valor bem baixo com impostos no planejamento patrimonial, ele ainda te traz vantagem tributária. Mas vamos por partes. Vamos no cenário que não fiz nada. Continuei com os bens no CPF, falando de hoje, sem contar a reforma tributária dos 8% e dos 20%. Falando de hoje, na alíquota do seu estado, onde você está. Tá? Tem que somar essa alíquota do ITCMD junto com todas as outras custas. Custas de cartório de registro de imóveis, custas de honorários advocatícios. Isso mesmo, existe um processo e o processo precisa de um advogado. Então, tem honorários advocatícios, tem custas de cartório. Tudo isso somado significa dizer que esse patrimônio, perde-se do patrimônio da família até 40%. Até 40% fica para custas e impostos. Então, se a reforma tributária aumentar o imposto, significa dizer que pode ser que a sua família perca a metade do patrimônio, ou mais da metade do patrimônio. Isso vai acontecer. Um planejamento patrimonial bem feito, ele reduz até 90% das custas de um processo de inventário que aconteceria um dia. Sem contar que, num planejamento patrimonial, você consegue organizar, você faz ele em fases. Então, você vai pagando conforme a família está organizada financeiramente. Se a família não tem um planejamento, né, dos bens imóveis, simplesmente quando acontece o fato de alguém vir a faltar, todo esse imposto, ele tem que ser pago. Não existe planejamento. Tem que pagar e tem que passar a fatia para o governo. Simples assim. Agora, um planejamento patrimonial, ele tem a questão da vantagem tributária, por quê? Vamos supor que essa família, ela tenha imóveis para locação. Ela aluga imóveis, então ela recebe valores de aluguel. Esses valores de aluguel, ou eles estão na pessoa física, está recebendo aluguéis na pessoa física, e talvez essa pessoa está tributando até 27,5%, que é a alíquota do imposto de renda. Mas, se essa mesma pessoa tivesse com esses imóveis, por exemplo, dentro de um planejamento patrimonial, talvez essa pessoa tivesse cortando essa fatia no meio, pagando a metade desses impostos no recebimento de aluguéis. Aí você pode me dizer, não, mas eu não pago nada para receber aluguéis, porque eu não declaro imposto de renda, ou seja, é sonegado, né, é por baixo dos panos, porque eu acho alto pagar o IR 27,5, mas, aí por isso que eu sonego. Só que muita gente não sabe que a Receita Federal, ela vem cada vez mais cruzando as informações, e você pode cair na malha fina. Na verdade, tem muita possibilidade disso. Só que ninguém sabe que a multa da Receita Federal, ela é até 100% do valor devido de aluguel. Imagina receber aluguel, mais de um ano recebendo aluguel, e a Receita Federal, e cai na malha fina, a Receita Federal pega, e aí tem que devolver 100% do valor que recebeu durante aquele ano todo, ou seja, o prejuízo enorme de não declarar é absurdo. Dentro de um planejamento patrimonial é possível pagar o mínimo de imposto possível, e tá seguro, tá dentro da legalidade e tá com os bens protegidos. Bens protegidos por quê? Quando a gente tira os bens do CPF e coloca eles dentro de um planejamento patrimonial, os bens não estão expostos. Então, isso significa dizer para as famílias que, né, são empresárias, têm um negócio de família, ou as pessoas físicas mesmo, não necessariamente precisam ter um negócio, mas as pessoas que têm bens no CPF, elas estão vulneráveis a qualquer coisa que aconteça. Dentro de um planejamento patrimonial, os bens recebem proteção, eles estão guardados, é como se pegasse todo o patrimônio e colocasse numa espécie de cofre. Então, digamos que tem uma capa, uma roupagem que protege esses bens dos perigos lá de fora, né? De todas essas mudanças que podem acontecer. Então, um planejamento patrimonial, ele é muito importante, muito importante. Se você se preocupa com o seu patrimônio, com a segurança da sua família, se você quer perpetuar um legado, deixar um legado para os seus filhos, para as futuras gerações, necessariamente você precisa se preocupar com a questão do seu patrimônio, com a questão dos impostos, dos tributos que você está pagando hoje. Para você não deixar a bomba estourar lá na frente, porque lá na frente quem vai ter que pagar a conta são os filhos, não são os pais. Ah, mas eu vou deixar o meu patrimônio aí, eles que façam o que eles bem entenderem. Na verdade, quem tem que pagar a conta é o filho. Se o filho não tem nada de patrimônio, ele não tem nem como pagar a abertura de um inventário. E o inventário custa muito caro. Como eu falei ao longo do vídeo, 40% se vai do patrimônio.
Às vezes, muitas famílias têm que vender o imóvel durante o processo de inventário para conseguir pagar as custas. Isso significa que vender um imóvel dentro de um processo de inventário, primeiro, que é muito difícil porque as pessoas já não costumam comprar bens que está enrolado, que está dentro de um processo. Se elas compram, elas compram o imóvel desvalorizado. Tem que valer a pena comprar um imóvel, né, estando ali todo no imbróglio de um processo judicial. Então a questão é que, em resumo, a reforma tributária está aí, está batendo na porta e ela vai impactar financeiramente, vai impactar o bolso, vai impactar o patrimônio e vai impactar a família. Então a questão é se você é um resolvedor ou se você é um procrastinador. Um resolvedor planeja o patrimônio, organiza o patrimônio em vida, protege os bens de qualquer eventualidade que aconteça, principalmente eventualidade na mudança tributária, mudança de governo, protege o patrimônio e ainda não dá dor de cabeça para sua família lá no futuro.